Bom dia, meus Zezinhos e minhas Zezinhas! A aula de hoje ainda é sobre volumetria de neutralização e nós vamos falar sobre a titulação de um ácido fraco por uma base forte. Assim como na titulação de um ácido forte por uma base forte, na titulação de um ácido fraco por uma base forte, também é necessário saber como o pH da solução titulada varia com o volume de titulante adicionado. A partir de sua curva, é possível saber se uma titulação é possível ou não, analisando como o pH varia nas proximidades do ponto de equivalência. Essa variação deve ser grande para que a titulação seja viável. A curva de titulação também possibilita a escolha do indicador mais adequado, ou seja, aquele que apresenta a viragem menos gradativa e produz um menor erro de titulação. O cálculo da curva de titulação de um ácido fraco para uma base forte também pode ser dividido nessas 4 etapas: antes do início da titulação, antes do ponto de equivalência, no ponto de equivalência e após o ponto de equivalência. Como exemplo, vamos calcular a curva de uma titulação de 50 ml de ácido acético 0,1 mol por litro com uma solução de hidróxido de sódio, também 0,1 mol por litro. Para isso, vamos calcular o pH da solução antes de iniciar a titulação, ou seja, quando o volume de base adicionado é igual a zero, após a adição de 25 ml do titulante, para exemplificar a região antes do PE, após a adição de 50 ml do titulante, ou seja, no ponto de equivalência, e após a adição de 75 ml do titulante, para exemplificar a região após o ponto de equivalência. Para começar, vamos relembrar que se estamos titulando 50 ml de ácido acético 0,1, precisaremos também de 50 ml de NaOH 0,1 para atingir o ponto de equivalência. Isso porque, no ponto de equivalência, o número de mols de ácido presente na solução é igual ao número de mols de base adicionados. Antes do início da titulação, o pH da solução de ácido acético a ser titulada pode ser calculado a partir das seguintes considerações. Primeiro, as espécies presentes na solução são hidrônio, acetato, ácido acético, aqui está errado, está faltando um H aqui no lugar do sinal de menos, e hidroxila, proveniente dos equilíbrios de dissociação do ácido acético e da autoionização da água. Além disso, devemos levar em consideração o balanço de cargas da solução e o balanço de massa do ácido acético, onde C representa a concentração analítica ou nominal do ácido acético. Bom, então aqui nós temos novamente os balanços de massa e carga, que no presente caso admitem as seguintes aproximações. No balanço de massa, podemos admitir que a concentração do ácido acético em solução é igual à sua concentração nominal. Isso porque 100 vezes o Ka é menor que a concentração analítica, ou seja, 100 vezes 10 a menos 5 é menor que 0,1. No balanço de cargas, podemos admitir que a concentração dos íons hidrônio é igual à concentração de acetato, pois o Ka do ácido acético é muito maior que a constante de ionização da água. A partir daí, substituímos as equações 3 e 4 na expressão do Ka, ou seja, substituímos a concentração do acetato por H+, e a concentração de ácido acético em solução por sua concentração analítica. O resultado é uma expressão que permite calcular o pH a partir dos valores conhecidos de Ka e da concentração analítica do ácido acético. Concluímos, então, que o pH de uma solução 0,1 mol por litro de ácido acético é igual a 2,87. Considerando uma reação completa entre o ácido acético e o hidróxido de sódio, após a adição de um determinado volume de base antes do ponto de equivalência, admite-se que a solução resultante é uma mistura do ácido acético que não reagiu e do acetato de sódio formado. O que temos que fazer, então, é calcular o pH de uma solução tampão composta por um ácido fraco e sua base conjugada.
a concentração de ácido acético que restou sem reagir pode ser calculada por essa equação, que corresponde a número de mols de ácido acético menos o número de mols de base adicionada, dividido pelo volume final da solução, que corresponde a 3,33 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Já a concentração analítica de acetato, que é igual à concentração de íons Na+, é calculada por essa equação, que equivale ao número de mols de base adicionada dividido pelo volume final da solução. Aqui nós temos todas as informações necessárias para o cálculo do pH da solução titulada antes do ponto de equivalência, as espécies presentes na solução, as concentrações analíticas calculadas, as constantes de equilíbrio e os balanços de massa e carga. Reparem que, com a adição do titulante hidróxido de sódio ao meio reacional, há um termo a mais tanto no balanço de massa quanto no balanço de carga. No balanço de massa, o termo que aparece é a concentração analítica de acetato. E no balanço de carga, a concentração de íons Na+ em solução. E o que vamos fazer com essas informações? Primeiro, nós vamos rearranjar o balanço de massa, que está aqui, para colocar em evidência a concentração analítica de acetato e depois substituí-la pela concentração dos íons Na+ em solução, pois sabemos que elas são equivalentes, resultando nessa expressão aqui, 3,3. Em seguida, vamos substituir a expressão encontrada no balanço de cargas, que está aqui, que vai resultar nessa expressão aqui. Ou seja, todos esses três termos aqui foram colocados no lugar da concentração de Na+ em solução, resultando nessa expressão aqui. Como eu tenho dos dois lados concentração de acetato em solução, eu corto aqui e aqui, resultando nessa expressão. Por aproximação, podemos reescrever essa expressão, negligenciando as concentrações dos íons hidrônio e hidroxila, perante a concentração analítica do ácido acético. Isso resulta na expressão número 5. Em seguida, substituímos na expressão do balanço de massas, que está aqui, que resulta nessa equação. Reparem que se esses dois termos aqui são iguais, eu vou poder cortar esse com esse e vai sobrar apenas essa expressão aqui. E, finalmente, substituímos as expressões 5 e 6 na expressão da constante de ionização ácida e encontramos a equação que nos permite calcular o pH em função das concentrações analíticas de ácido acético e acetato. Essa expressão aqui. Substituindo os valores que encontramos para o volume de base igual a 25 ml, nessa expressão, encontramos o valor de pH igual a 4,75. Reparem que o pH calculado é igual ao pKa do ácido acético. Isso acontece sempre que a concentração do ácido é igual à concentração da base conjugada, ou seja, quando o volume de base forte adicionado é igual a metade do volume do ponto de equivalência, que é o caso de 25 ml. Essa expressão é utilizada para calcular os valores de pH antes do ponto de equivalência quando se tem uma mistura entre ácido acético e acetato de sódio. No entanto, ela não é válida para a região muito próxima ao ponto de equivalência, pois nesse caso, o equilíbrio da água não pode ser negligenciado. Uma outra maneira de calcular o pH antes do ponto de equivalência é utilizando a equação de Henderson-Hasselbalch, assumindo que as concentrações de ácido acético e acetato são iguais às suas respectivas concentrações analíticas e que podem ser calculadas por essas expressões. Se eu substituo esses termos nessa expressão aqui, eu tenho uma nova expressão que serve para calcular o pH
em qualquer ponto antes do ponto de equivalência, onde a única variável é o volume de base adicionado. Temos, assim, uma forma muito rápida de calcular o pH antes do ponto de equivalência. Como já vimos, no ponto de equivalência da titulação que estamos tratando, o volume de base adicionado é 50 ml. Após a adição desse volume de titulante, tem-se uma solução de acetato de sódio 5 vezes 10 a menos 2 mol por litro, visto que no ponto de equivalência, o número de mols de ácido acético é igual ao número de mols de hidróxido de sódio adicionado. O cálculo do pH nesse ponto da titulação nada mais é do que a determinação do pH da solução de um sal, de um ácido fraco e uma base forte. As soluções aquosas dos sais derivados de ácidos fracos e bases fortes são alcalinas, pois o ânion reage com a água para formar o ácido fraco de origem. Nesse caso, o ânion exibe caráter básico fraco e o cátion tem caráter neutro. A constante de hidrólise do acetato de sódio é definida por essa expressão e pode ser calculada como a razão entre Kw e Ka. Se eu dividir Kw por Ka, o que a gente vai ter aqui? H+, acetato, e aqui no numerador, ácido acético. Eu podia ser melhor nisso, né? Nós podemos cortar, então, esse termo com esse termo, resultando numa expressão exatamente equivalente à expressão da constante de hidrólise. Ou seja, eu posso relacionar a constante de hidrólise à razão entre Kw e Ka, que está aqui calculada, resultando num valor de 5,56 vezes 10 a menos 10. No ponto de equivalência, as espécies presentes em solução são H+, acetato, ácido acético, OH- e Na+. Os equilíbrios envolvidos são o de hidrólise do acetato de sódio e o de autodissociação da água. O balanço de massas nos diz que a concentração efetiva de acetato é igual ao somatório das concentrações de acetato e ácido acético em solução, visto que o equilíbrio aqui envolvido é o equilíbrio de hidrólise do sal. Sabendo que a concentração efetiva do acetato é igual à concentração de Na+ em solução e substituindo a sua expressão na expressão do balanço de cargas, chegamos nessa igualdade, porque aqui eu vou cortar esse termo com esse termo. Sobre essa igualdade, nós podemos aplicar algumas aproximações. Primeiro, podemos considerar que a concentração dos íons hidrônio neste ponto da titulação é desprezível, pois ela seria proveniente apenas do equilíbrio de autodissociação da água. E mesmo a constante de hidrólise sendo bem pequena, da ordem de 10 a menos 10, Kw ainda é muito menor. A outra aproximação vem do fato de a constante de hidrólise ser muito baixa, ou seja, a hidrólise vai acontecer apenas em uma pequena extensão, e praticamente todo o acetato de sódio vai estar na forma de acetato em solução. Essa aqui é uma aproximação proveniente dessa expressão, e essa é uma aproximação proveniente dessa expressão. Substituindo as expressões 5 e 6 na expressão da constante de hidrólise, nós chegamos nessa expressão aqui. A partir dessa expressão, podemos calcular o pOH e, consequentemente, o pH da solução no ponto de equivalência, que é igual a 8,72. Agora, na região após o ponto de equivalência, as espécies presentes na solução são o acetato de sódio formado na reação e o hidróxido de sódio adicionado em excesso. No entanto, a dissociação do NaOH ocorre em muito maior extensão que a hidrólise do acetato de sódio. Com isso, basta calcular a concentração de OH- em excesso para determinar o pH da solução. E a concentração de NaOH em excesso é igual ao número de mols total de base adicionado menos o número de mols de ácido acético presente na solução, dividido pelo volume final. Para um volume de 75 ml, essa concentração é igual a 2 vezes 10 a menos 2 mol por litro.
o pOH igual a 1,7 e o pH igual a 12,30. E, finalmente, aqui nós temos a curva de titulação calculada para todos esses pontos aqui, inclusive aqueles que a gente utilizou como exemplo: 0, 25, 50 e 75. Podemos observar na curva o ponto inicial, os pontos antes do ponto de equivalência, o ponto de equivalência e os pontos após o ponto de equivalência. Além disso, a curva de titulação deixa bem evidente a grande variação de pH que ocorre nas proximidades do ponto de equivalência. A ideia é que vocês possam calcular a curva de titulação para qualquer combinação de ácido fraco e base forte, usando essa mesma abordagem. Aqui nós temos exatamente a mesma curva de titulação, mostrando as faixas de viragem de alguns indicadores. Observando o gráfico, podemos perceber que indicadores cujos intervalos de viragem estão nas regiões ácida, como alaranjado de metila e vermelho de metila, não devem ser usados na titulação de um ácido fraco por uma base forte. Já a fenolftaleína mostra-se adequada para esta titulação. Esse outro gráfico mostra as curvas de titulação de um ácido forte e de ácidos fracos com Ks variando entre 10 a menos 2 e 10 a menos 10 com uma base forte. É fácil perceber que quanto mais fraco é o ácido, mais desfavorável é a titulação. E por hoje é só. Muito obrigada, meus Zezinhos e minhas Zezinhas, e até a próxima!